Hoje nós vamos falar do O. Que foi, Landona? Vai me dizer que ficou maravilhado com a imagem do mestre. Pequeno gafanhoto. Eu? Eu não, ó. Esse OH é só ponta. Ponta de queijo. Lá ponta, que ponta? A ponta da molécula do teu chulé. Chulé. Não, tá, ô. Respeito. Hora do Enem no ar com um papo sobre química, que é uma das maiores dificuldades dos candidatos do Enem, que tem que entender a organização da tabela periódica, a representação das moléculas, equações e como uma pessoa com deficiência visual faz para aprender essa linguagem. O nosso convidado explica. Ele é especialista em grafia química Braille e até montou uma oficina sobre isso. É o professor Aires Silva. Daqui a pouco, porque antes a gente recebe a ajuda do professor Fábio Marques. Seja bem-vindo, professor. E tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Professor, vamos lá. Essa linguagem da química é um desafio para muitos candidatos, tá certo? Com certeza. Inclusive, tem alguns autores de educação em química que admitem que para você aprender química, na verdade, você está aprendendo uma linguagem química. Então, aprender a linguagem química é muito importante. Então, além de interpretar o enunciado da questão, a gente tem que fazer aquela tradução simultânea para a língua da química, é isso? Toda vez que eu estou trabalhando com química, eu tenho que pensar que existe uma representação simbólica por trás daquilo ali. Então, eu falei alguma coisa, eu tenho que ter uma correspondência simbólica para aquela coisa que eu estou pensando. Opa, então bora dar um sobrevoo sobre esses elementos simbólicos da química? Sim. Vamos lá? Bora lá. Na verdade, eu poderia categorizar algumas coisas que são importantes dentro da simbologia química. Normalmente, as letras, tá? Eu tenho, por exemplo, aqui, ó, o Na, que são duas letras que representam o elemento químico sódio. Eu tenho os números, que vão representar uma série de coisas. Nesse caso aqui, eu tenho o número atômico, que representa o número de prótons e o número de elétrons desse átomo representado. E eu tenho, normalmente, algumas estruturas, alguns desenhos. Aqui, por exemplo, eu tenho uma estrutura em bastão de uma molécula orgânica que cada extremidade me representa um carbono e cada traço desse aqui representa uma ligação química diferente. Além disso, ainda existe, por exemplo, os sinais. Nessa representação aqui do Na com esse sinal positivo, eu tenho um cátion, que é um íon positivo. Significa dizer que dos 11 elétrons ele perdeu 1, então ele se tornou uma espécie iônica. Assim como no Cl, que tem uma carga negativa, eu tenho ali um ânion, um íon negativo que ganhou um elétron e ficou agora com 18, não mais 17. Com isso tudo na cabeça, topa ver uma questão? Professor? Vamos? Topa? Roda aí. Vamos ver o texto base, o que foi que trouxeram pra gente. Grande quantidade de maus odores do nosso dia a dia está relacionada a compostos alcalinos. Verdade, alcalina é sinônimo de base, e base se neutraliza utilizando uma substância ácida. Vamos continuar a leitura. Assim, em vários desses casos, pode-se utilizar o vinagre, que contém entre 3,5% e 5% de ácido acético, para diminuir ou até mesmo eliminar o mau cheiro. Por exemplo, lavar as mãos com vinagre e depois enxaguá-las com água elimina o odor de peixe, já que a molécula da piridina, olha a fórmula dela, C5H5N, tem um nitrogênio, fica linkado aqui, é uma das substâncias responsáveis pelo odor característico do peixe podre. Então você estava lá em casa, fazendo almoço, tratando o peixinho, preparando o almoço, aí você teve que manipular o peixe não estava legal. Depois você descartou, jogou fora, tranquilo, mas a sua mão ficou com aquele cheirinho desagradável. Cheirinho contendo substância alcalina. Você lava a mão com vinagre e neutraliza o odor. Puxa, Bechara, mas por que neutraliza? Para ter cheiro, tenho que ter uma substância que passa facilmente para o estado gasoso, um composto volátil. Se eu fizer a neutralização, o ácido e a base vão originar um composto iônico, o sal, e os íons são fixos, ou seja, não são voláteis, portanto, não tem cheiro. Vamos ver a situação problema apontada aqui no enunciado.
A eficiência do uso do vinagre nesse caso se explica pela atenção. Ele falou da piridina. Vou fazer a estrutura aqui com a minha letrinha feinha, mas dá para entender. A piridina tem este anel, e este anel corresponde à fórmula C5H5N. Muito bem. Tem o nitrogênio. O nitrogênio tem um par de elétrons disponível. Quem tem um par de elétrons pode liberar o par de elétrons. Quem libera é uma base. Aí ele falou que vai lavar as mãos com vinagre. E o vinagre contém o ácido acético. Lembrando que o ácido acético também é chamado de ácido etanóico. Ácido acético ou ácido etanóico. Agora nós vamos ver uma reação de neutralização. Opa, o ácido pode sofrer uma ionização, liberando H+, e o oxigênio fica com a carga negativa. Muito bem, continua aqui para mim. Vai originar o anel da piridina protonado. Protonado quer dizer que recebeu um próton e agora tem uma carga elétrica positiva. Portanto, a piridina deixou de ser molécula e passou a ser um íon positivo, um cátion. Aqui do lado, eu tenho o ânion. Opa! Não era o ácido acético, agora eu tenho o ânion acetato. Só tem um detalhe, galera. Vamos lembrar que íons são fixos, ou seja, não são voláteis. Se íons não são voláteis, eles não têm cheiro. E agora, após uma reação de, atenção, atenção, marcando o gabarito, letra E, reação de neutralização entre o ácido acético e a piridina, que resulta em compostos sem mau odor. Por quê? Porque acabei de originar um sal orgânico. E este sal não tem cheiro. E a gente matou o item do Enem. Galera, é isso. Valeu, professor! Questão clássica sobre transformações ou reações químicas. Então, vale a revisão. O que são reações químicas? Reação química é todo fenômeno químico. E aí você viu isso normalmente naquela primeira aula do ensino médio, lá no primeiro ano, né? O que é um fenômeno químico? São aqueles fenômenos que ocorrem e alteram a estrutura da matéria. Antes do fenômeno tinha uma coisa e depois do fenômeno tem outra. O que aconteceu, né, depois do fenômeno não volta a ser o que era antes. Então ele é um fenômeno irreversível. Ao contrário do fenômeno físico, que é um fenômeno que vai, mas que retorna. Se uma reação pode ou não gerar produto, como o candidato vai saber? Existem alguns fatores que vão dizer se a reação ocorreu ou não. Então, por exemplo, a mudança de cor no sistema vai indicar que houve uma reação química, o desprendimento de gases, a formação de produto pouco solúvel, que é um precipitado, são alguns fatores que vão mostrar que houve realmente uma reação, uma transformação química. E, professor, que reação é essa que aparece na nossa questão? Nessa questão, uma reação de neutralização entre um ácido e uma base. Opa, vale lembrar, qual a diferença entre ácido e base? Então, na verdade, quando eu estou falando de ácido e base, depende da teoria que eu estou trabalhando. Eu posso trabalhar com a teoria de Arrhenius, posso trabalhar com a teoria de Bronsted-Lowry, teoria de Lewis. Né? Vale lembrar que a teoria clássica, né, de Arrhenius vai dizer que o ácido é aquela substância que tem o H no início. Começa a sua fórmula com o hidrogênio. A base já vai ser aquela que vai terminar a sua fórmula com o OH. Nesse caso em questão, a gente está trabalhando com uma base e um ácido de Lewis, que vai ter a ver com a transferência de pares eletrônicos. E o que a gente não pode deixar de saber sobre esse tipo de reação? Normalmente, uma reação de neutralização vai tentar equalizar a parte ácida e a parte básica, e o meu produto vai ser neutro, e no final eu vou ter a formação de água também e um sal. A gente começou a comentar a questão 86 do Enem 2014, caderno azul. Ela traz uma reação de neutralização entre o ácido acético e a piridina, que é alcalina. O professor Eduardo disse que essa neutralização acontece por uma ionização. Explica melhor. Sim, na verdade, o processo de ionização é o processo de formação de um íon. Então eu coloquei aqui esse exemplo, olha, o HCl, né, que seria o ácido clorídrico, ele é formado a partir desse compartilhamento de elétrons entre o hidrogênio e o cloro. Só que, por uma característica chamada eletronegatividade, esse elétron aqui que está próximo do hidrogênio, ele fica deslocado mais próximo do cloro. E aí, quando ele está em contato, por exemplo, com água, essa ligação ela é rompida e eu formo aqui esse hidrogênio com uma carga positiva por conta dessa perda de elétron. Então, ele se ionizou e formou um cátion, virou H+, e aqui virou Cl-, que é o ânion. Professor, por que a piridina deixa de ser uma molécula depois da transformação?
Na verdade, o processo que ocorre aqui com a molécula do HCl vai acontecer também com o ácido acético nesse hidrogênio aqui. Então, esse hidrogênio que sai com a carga positiva, ele está deficiente de elétron e ele está necessitando de algum elétron. Lembra que eu falei que a base de Lewis, que a teoria de Lewis é aquela que tem a troca de pares eletrônicos? A piridina tem justamente esse par eletrônico aqui que vai poder se ligar a esse H+, e formar um par ácido base. A gente viu que a reação transforma um composto volátil em fixo. Qual é a diferença entre eles? Na verdade, quando o hidrogênio do ácido acético ele se liga nesse nitrogênio da piridina, ocorre a protonação. Essa protonação confere a essa estrutura como um todo uma carga positiva. E essa estrutura com uma carga positiva ela fica mais estável em solução e não fica mais volátil na forma molecular como ela era antes. Então ela diminui esse odor do peixe podre. E algum item entre as opções pode deixar o candidato um pouco inseguro? Sim, o item A, por exemplo, ele vai falar que o vinagre ele consegue meio que mascarar o cheiro do odor de peixe podre. Na verdade, isso pode causar uma confusão para o aluno, ao passo de que ele conhece o vinagre do dia a dia e ele tem um cheiro assim, bem característico. Ele pode pensar, então, que ele esconde esse cheiro do peixe podre, quando, na verdade, não esconde. Ele reagiu para poder fazer com que houvesse a neutralização desse cheiro. Enquanto a letra B, ele vai falar assim para a gente, ó. Solubilidade da piridina de caráter ácido na solução ácida empregada. Na verdade, a própria questão em cima fala que a piridina ela tem característica alcalina. Então, essa questão ácida já invalida essa questão letra B. Na letra C ele fala, ó, inibição da proliferação das bactérias presentes devido à ação do ácido acético. Na verdade, ele não inibe a ação da bactéria. Ele vai neutralizar o cheiro por causa de uma reação ácido-base. Na letra D, degradação enzimática da molécula de piridina acelerada pela presença de ácido acético. Então, todas elas podem ter algum tipo de dificuldade para o aluno, mas aquela que vai ficar bem mais marcante seria mesmo a letra A. Essa questão traz uma reação química super comum do nosso dia a dia. É uma tendência do Enem usar essas reações? Sim, normalmente a prova do Enem, como um todo, não só na química, mas na física, na biologia e tudo, eles trazem sempre algum componente do cotidiano de forma contextualizada para poder o aluno analisar. E que outras reações do nosso dia a dia podem aparecer na prova? Olha, normalmente sempre cai uma questão ou outra de reações de combustão. Composto orgânico, né, alguns compostos orgânicos que sofrem combustão, como, por exemplo, carvão ou então combustíveis fósseis, eles vão liberar CO2 e água, e aí nessa reação de combustão eles empregam muitas das vezes a temática ambiental por conta de poluição atmosférica, etc. Então, professor, recapitulando, qual é o conteúdo dessa questão? Basicamente, reações de neutralização. E quando a gente aprende esse conteúdo? No primeiro ano do ensino médio, mais ou menos no terceiro bimestre. E se a gente quiser aprender um pouco mais sobre isso, onde eu encontro? Olha, tem um desenho disponível no YouTube do Capitão Planeta. É um desenho antigo, ele sempre traz uma vertente ambiental e tem um desenho, um episódio específico que é chuva ácida. E aí ele mostra um monte de transformação química, reações de combustão, queima e etc. E essas reações que esses gases da chuva ácida, né, que causam chuva ácida, vão sofrer na atmosfera e vão poder causar. Então ele dá uma contextualização ambiental bem bacana. Eu acho que vale a pena dar uma conferida. Capitão Planeta! Boa, professor. Muito obrigado mesmo por toda a ajuda. Volte sempre, viu? Obrigado. Um dos principais segredos para aprender química é conseguir enxergar o comportamento dos átomos e das moléculas. Mas e quando o aluno tem uma deficiência visual? Quem responde é o professor de Química do Instituto Benjamin Constant, que trabalha com alunos cegos e de baixa visão. Ele até criou uma oficina para ensinar a grafia química em braille. Então, seja bem-vindo, professor Aires Silva. Tudo bom, Alex? Tudo bem? Tranquilo. Seja bem-vindo. Obrigado. Onde surgiu essa ideia? Ela surgiu pela demanda, né, dos professores que trabalham com alunos com deficiência visual. Eu ficava muito preocupado, eu tenho alunos com deficiência visual no 8º ano, 9º ano, então eles vão fazer o ensino médio numa escola regular. Então eu vejo a grafia química em braille com eles em sala de aula e tinha preocupação comigo que eles continuassem vendo essa grafia posteriormente no ensino médio. Então, com a ideia de divulgar, de disseminar a grafia química em braille, né, eu criei essa oficina, né, que é baseada na grafia química, que é lançada pelo MEC. Então, o que eu trabalho nessa oficina são os conteúdos lá dessa grafia, né. E como funciona essa oficina? É uma oficina de 16 horas, realizada no Instituto Benjamin Constant. A gente recebe professores, alunos de graduação, professores de química, não só de química, de biologia, ciências, que possam ter alunos com deficiência visual. Já recebi alunos cegos nessa oficina
e transcritores, né, que fazem a transcrição para o sistema Braille. Então, eles estão muito interessados em saber alguns conceitos, porque algumas coisas acontecem de tal modo na grafia química. Então, a minha função ali é tentar disseminar isso, né? Conta pra gente como você transforma a grafia química em Braille. A grafia de química ela tem algumas peculiaridades que mudam em relação ao Braille tradicional, né? Então, aqui tem um exemplo de uma molécula, por exemplo. Explica pra gente. O CO2, o gás carbônico, né? Como a gente representaria o CO2 com a grafia química atual, né? Por exemplo, o 2, né? O número 2 em Braille, se você tem o número 2 sozinho, você representaria com duas celas em Braille, né? 2 espaços em Braille, que seriam os pontos 3, 4, 5, 6, que é o indicativo de número, e na outra cela seria a letra B, que é o ponto 1 e o ponto 2. Então, quando você tem esse conjunto, você tem o número 2 representado. Na grafia química, isso pode ser alterado. Então, os alunos levam aquele susto inicial, né? Porque os alunos só vão ver química nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. Então, isso altera um pouco a rotina deles. Então, ele causa um estranhamento falar que o 2, em determinados momentos, não vai ser representado dessa forma, né? Então, CO2, a molécula de gás carbônico, como a gente representaria? Ela é constituída pelo carbono, pelo oxigênio, e tem o índice 2. Então, sinal de maiúsculo, ponto 4, ponto 6. Na outra cela, ponto 1, ponto 4, para representar a letra C. Sinal de maiúsculo, ponto 4, ponto 6. A letra O, né? Ponto 1, 3, 5, para representar o oxigênio. E aí vem o 2, né? O índice da fórmula do gás carbônico. Esse 2 eu não vou representar do jeito tradicional que a gente comentou anteriormente. Então, no índice, a gente não usa o sinal de número. Então, isso para os alunos é uma mudança muito grande, né? E a gente faz o que a gente chama de rebaixar, né? A gente não utiliza a primeira linha, né? A gente põe os pontos 2 e o ponto 3 para representar esse 2 como índice. Os alunos aprendem química, mas e você? O que aprendeu com esse tipo de trabalho? A troca é muito boa, né? Então, eu trabalho com produção de material didático, então tem alguns materiais que eu levo para eles e eles sempre trazem a resposta de como melhor atendê-los, né? E a grafia química vem completar, porque a gente tem a química representada o tempo todo em reações, moléculas, íons, reações. Então, ela tem que estar presente, né? Então, esse aqui é um dos materiais que eu trouxe só para te dar como exemplo. Aqui tem uma reação que é a decomposição do peróxido de hidrogênio formando água e oxigênio. Então, por exemplo, como é que eu represento a seta de uma reação química em tinta normal, né? A gente tem a seta em química, como é que eu represento em Braille para esse aluno, né? A seta em Braille para os alunos são representados pelos pontos. São representados pelas letras C e R seguidas, né? Então, hoje mesmo eu estava apresentando esse material para uma aluna do ensino médio e ela passou o dedo e não identificou isso como seta de uma reação, né? Ela identificou esse rebaixamento, né, no caso do peróxido de hidrogênio, mas não identificou a seta. Ela leu CR. Eu falei, não é CR, isso é uma reação. Então, isso faz parte da grafia Braille, né, de química. Então, se eles não forem acostumados a isso, eles têm que ser acostumados. E no momento que eles fazem a inscrição para o Enem, eles selecionam lá, né, deficiência visual, cego, que tipo de material eu vou querer, né? Material em Braille? Se eu vou querer um ledor, vou querer um material ampliado, se eu for baixa visão. Se ele escolher o material em Braille, né? Então, vai estar exatamente essa representação. Então, ele tem que identificar. Então, é importante que os professores se conscientizem da importância da grafia química em Braille. E como está o Brasil na capacitação de profissionais para esse tipo de trabalho? Então, eu costumo dar muita palestra, oficina, curso, não só no Rio de Janeiro, às vezes sou convidado para ir em outros estados, né, outras cidades. E o que eu vejo é que tem poucas pessoas capacitadas, né? Mas muitas, todas, muito interessadas, querem saber realmente como trabalhar, como recepcionar o aluno cego, o aluno com baixa visão. São muito motivadas a isso, né? A ir buscar o estudo aí atrás. Então, e o Instituto Benjamin Constant é um centro de referência nessa questão, nas questões ligadas à área da deficiência visual. Então, vem muita gente pro Rio de Janeiro realizar os cursos de capacitação que o Instituto oferece. Então, a gente tem curso de grafia química, tem curso de produção de material didático, audiodescrição, orientação e mobilidade, vários cursos. As pessoas vêm
fazem o curso, que às vezes são de uma semana, se capacitam e voltam para a sua cidade e passam para os colegas as informações que receberam aqui, disseminando informação. Nós também vamos aos outros lugares, né? Ano passado, vou citar um exemplo, teve um programa bem legal do Instituto chamado Capacita Brasil, né? Foi uma jornada que a gente passou por várias cidades do Brasil, levando algumas oficinas na área da deficiência visual. Então, tinha de produção de material didático especializado, baixa visão, orientação e mobilidade, iniciação ao sistema Braille de ensino. Qual a importância de se democratizar a educação? É que o aluno com deficiência visual, seja ele cego ou baixa visão, ele tem o mesmo acesso ao conteúdo, né, curricular do que um aluno vidente, do que um aluno que enxerga. Então, no meu trabalho, nos trabalhos dos professores do Instituto, a gente sempre foca isso, que eles tenham o mesmo acesso à informação, né? E como eu tinha comentado, quando o aluno seleciona lá se a prova é em Braille, se a prova é ampliada, o aluno cego no Enem faz a mesma prova que um aluno vidente, né? Não tem diferença nenhuma. A diferença é que a prova para ele vai ser adaptada. E nesse caminho, né, de democratização do ensino, o Instituto ele produz muito material didático especializado que é disponível, né, para todas as instituições de ensino públicas do país. Então, a pessoa lá na região norte recebeu um aluno cego pela primeira vez, nunca trabalhei com ele, que material que eu posso pedir? O Instituto divulga, né, disponibiliza vários materiais para que esse aluno possa receber o material. E são materiais realmente especializados. Posso mostrar um exemplo? Fica à vontade, professor. Vou pegar esse aqui. Esse exemplo aqui é um exemplo de um material de separação de misturas, um conteúdo bem recorrente do Enem, e que tem tanto material ampliado para o aluno com baixa visão, ou seja, o aluno que enxerga, né, precisa do material adaptado para ele, com fonte adequada, cores ideais. E tem, né, numa película que a gente usa, a gente tem o exato conteúdo que está aqui em tinta, a gente tem a mesma informação em texto em Braille, então o aluno cego vai conseguir receber a informação, e a figura está toda texturizada, está adaptada. Então, o que está em azul está com uma textura que representa a água, e o que está em amarelo, por exemplo, é o óleo, né, que é uma mistura mostrando o óleo e a água, está com uma textura diferenciada. Vou pedir para você botar a mão, porque material para o aluno cego a gente tem que colocar a mão. É bem diferente mesmo. Então, é bem diferente. Então, esse tipo de material, né, acessibiliza, né, toda a informação que ele pode receber em sala de aula. Professor, quem ficou interessado no seu trabalho e gostaria de saber um pouco mais, tem algum link? Então, vou disponibilizar o site do Instituto, né, ibc.gov.br. Lá no Instituto tem todos os cursos de extensão que eu comentei com você, né? Tem cursos presenciais, cursos à distância, então quem quiser se capacitar nessa área de deficiência visual pode dar uma olhada. E tem toda a questão de produção de material didático especializado. Professor Aires, muito obrigado mesmo pela ajuda e parabéns pelo projeto, viu? Valeu, obrigado. Sucesso. Bom, é isso aí, galera. Não tem diferença se você vive ou não com uma deficiência. O conhecimento é democrático. Então, simbora lá estudar. E até o próximo programa. Tchau, tchau.